Então tá, vamos iniciar, porque hoje o assunto é muito pertinente, muito bacana, né? Tem relação direta, né, com o manejo de árvores, né? Sempre há aquela necessidade de fazer alguma atividade em altura, e para isso, então, eu convidei, né, dois dos especialistas aí em trabalho em altura, né? Agradeço aí pela oportunidade de vocês estarem conosco aí essa noite. E antes de mais nada, tá? Eu queria, Elton e Neves, tá? Que vocês se apresentassem para o pessoal que está aí nos acompanhando e relatasse para nós aí qual foi o caminho que vocês trilharam, né? O caminho que vocês percorreram para chegar onde vocês estão hoje, né? O que temos assim de desafios, né? De oportunidades, enfim, para falar um pouquinho para o pessoal, conhecer um pouquinho quem é que são vocês e, obviamente, para quem ainda não conhece. Pode tocar aí. Beleza, os dois estão aparecendo bem na tela, está me escutando bem? Tá, beleza. Então tá, meu nome é Elton Fagundes, né? Eu venho trabalhando nesse ramo há alguns anos, desde 87, que foi a minha primeira vez que eu fiz o meu rapel na vida, né, como grupo escoteiro. E desde então eu sempre tive um sonho de trabalhar com corda, no meio da natureza e tal. E aí comecei a trabalhar, conheci o montanhismo através do grupo escoteiro e comecei a trabalhar com isso. Ia muito a revistas de fora e tal. Aí, no fim, a gente acabou sendo um dos pioneiros, a gente não sabe a fonte, na verdade, dizem, e eu sou um dos pioneiros, ou pioneiro no acesso por corda no Brasil, na época chamado como alpinismo industrial, né? A gente tinha uma empresa chamada Stonehenge, uma empresa que foi bastante conceituada na época, com vários prêmios. Hoje eu estou trabalhando como diretor consultor da empresa Acesso, que a gente está aqui na sede, junto com a Edna, com o Wagner Neto, com o Breno Moren, com a Jaqueline, né? E a gente está aí com uma equipe hoje trabalhando com alpinismo industrial, resgate à altura e espaço confinado. Isso e nível 3, né? A gente trabalha com várias certificadoras. E esse é um pouco da história. Vou deixar o Neto contar para vocês aí, para a gente dar continuidade. Beleza. Conseguiu pegar bem a história do Elton? Sim, se vocês não conseguem chegar um pouquinho mais perto da câmera, quem sabe? Conseguimos. Que tá saiu um pouquinho meio abafado a fala do Elton, acredito eu que deva ser devido à máscara, né? Provavelmente. Sim, sim. Tem isso também. Tem a máscara que dá uma abafadinha. Né? Isso, mas já a tua já ficou um pouquinho mais clara. Acho que agora vai melhorar. Ok. Então, assim, a minha história ela é bem similar à do Elton. Eu também tive meu início na atividade esportiva, né? E também foi através de um grupo de escoteiro, né? Sou da Serra Gaúcha, da cidade de Bento Gonçalves. E no ano de 2000, comecei uma atividade ligada a turismo de aventura. E essa atividade era ligada ao montanhismo e depois surgiram atividades de trabalhos em altura, né? E já conheci o Elton como referência na atividade esportiva, depois como referência na atividade de alpinismo industrial e resgate. E a gente começou a fazer trabalho juntos em 2012 com a Arena do Grêmio. Inclusive, a gente levou o prêmio de melhor trabalho em altura do Brasil, né, no case da revista Proteção. A gente fez trabalho juntos novamente depois em 2014 no estádio do Inter, no Beira-Rio. E depois surgiu a oportunidade de a gente estar junto, né, e surgiu o acesso, e aqui nós estamos. Né? Já são aí 20 anos também de estrada, o Elton muito mais do que eu, né, na atividade técnica vertical. Beleza. Muito obrigado aí pela contribuição de vocês, o pessoal conhecer um pouquinho, né, a história de vocês. Antes de a gente iniciar e partir especificamente para as perguntas, só tenho dois recadinhos para passar para a nossa audiência. Um deles é que nessa semana
tá? Eu tô ministrando 3 videoaulas, tá? Sobre motosserra, motopod e roçadeira, né? Na verdade, eu estou apresentando os 5 passos para dominar esses equipamentos no manejo de árvores, tá? Então, já estão 2 aulas que já estão disponíveis, tá? E uma terceira aula vai sair amanhã. Então, para quem tem interesse, para quem trabalha na área, para quem quer conhecer um pouquinho de como trabalhar de maneira segura, né? Ter um domínio completo sobre essas ferramentas no manejo de árvores, tem informações aí na bio do meu Instagram. E o segundo recado é que a nossa próxima live, da quinta-feira que vem, vai ser com o Márcio, coordenador florestal da Husqvarna, onde nós vamos estar falando um pouquinho dos diferentes tipos de motosserra utilizada aí no manejo de árvores, para reflorestamento, arboricultura, tá? Então, vai ser também um tema bastante bacana, né? Onde vai ter informações vindas direto da fonte, né? Ou seja, quem produz esse tipo de maquinário, esse tipo de ferramentas, tá? Então já está feito o convite. Então eu começo, Elton e Wagner, eu começo perguntando para vocês, né? Claro que a gente sempre vai linkar, né, para a questão do manejo de árvores, né? Que é o foco do nosso trabalho, das nossas lives. Qual a relação, pela experiência de vocês, pelo trabalho que vocês já executam, tá? Qual a relação das árvores, do trabalho com as árvores, do manejo de árvores, com o trabalho em altura, especificamente com a NR35? Bom, vamos lá, né? Sempre quando tu vai executar o trabalho com árvore, de alguma forma, tu vai trabalhar em altura. Mesmo que tu esteja trabalhando numa plataforma elevatória, tu vai trabalhar em altura. Então, é importante que todas as pessoas que vão fazer o trabalho com poda de árvores, até para conhecer os riscos, ter o curso de NR35. Né? Então, pode ser que ele suba no telhado e mesmo que use uma linha de vida, por exemplo, uma grande indústria, e ele esteja conectado, talvez ele tenha que usar um trava-queda retrátil, ou talvez ele tenha que usar uma linha de vida com corda para se aproximar, e ele vai estar se expondo ao risco de cair do próprio telhado, ou quebrar o telhado, enfim. Então, ele tem que conhecer esse risco. Por isso que ele tem que fazer toda uma documentação, um pré-uso, um checklist. Ele vai ter que fazer uma análise de risco. E, além disso também, que a gente vai falar mais tarde, ele tem que ter, né, um plano de resgate para qualquer tipo de situação que venha acontecer que precise ser resgatado. Então, todo tipo de trabalho tu vai ter em altura, mesmo sendo poda de árvores, né, tu tem que ter o curso. Então, por isso que está relacionado. Mesmo que seja uma plataforma, a pessoa que vai operar normalmente tem que ter o curso de plataforma elevatória, né? E tem que ter automaticamente o curso de trabalho à altura. E o cara que vai cortar a árvore vai ter que subir na plataforma ou qualquer outro sistema, ou até por acesso por corda, tem muito hoje pessoal que usa, só que a norma não exige que ele tenha certificação para poda de árvores com acesso por corda. Então, essa é a ligação direta, trabalho em altura. E a norma é clara, né? A partir de 2 metros de altura, tu tem que estar conectado, tem que estar preso, tem que estar seguro, usando todos aqueles EPIs. Mas eu vou deixar o Neves aí, que há pouco tempo deu um curso, ele junto com o Breno, e vai estar podendo falando para vocês melhor, né, sobre essa experiência que ele teve e que ele tem já há algum tempo. Bom, quanto ao trabalho em altura, como o Elton falou, a gente depende hoje... A gente trabalha numa linha de documentação, né? E acredito que seja a maneira mais correta da gente estar visualizando no papel qualquer tipo de problema que possa ocorrer e evitando, né, na prática, então, qualquer tipo de acidente que possa haver. Então, assim, como o Elton falou, a gente também, eu sou técnico de segurança do trabalho, o Breno também, e a gente acaba ministrando alguns treinamentos ligados à NR12, né, em máquinas rotativas e motosserras, né, e a gente sabe o cuidado que tem que ter com a motosserra, ainda mais uma pessoa que vai estar trabalhando não só na parte baixa da árvore, na poda, como o arboricultor vai estar fazendo o acesso com as suas cordas, né, subindo em plataformas, etc., e fazendo uso da motosserra, que além de uma ferramenta maravilhosa, né, também pode gerar vários danos aí se a pessoa não tiver um treinamento e conhecimento sobre a máquina, né, porque é uma máquina muito potente. Nos meus cursos, né, que eu ministro de motosserra, né, de equipamentos NR12, motosserra, motopoda, roçadeira e assim por diante,
a gente sempre passa, né, Elton e Wagner, que esses equipamentos a gente não pode ter dúvida ao operar. É um acidente, não sofrer, causar um acidente, né? Então é muito importante quando o operador, né, vai fazer essa atividade, seja em solo ou seja em altura, ele está capacitado, como vocês colocaram, né, ter o curso NR12, né, mas o curso não é só o curso não é só o curso que vai te abrir o horizonte. É muito importante também, né, tu ter a prática, tu ter a confiança, tu ter o discernimento, né, tu entender o ambiente, tu entender em que ambiente que tu está, para que a partir daí tu consiga aplicar a melhor técnica, né? Qual que é a melhor motosserra, por exemplo, para te fazer uma poda, né, alguma operação florestal na copa de uma árvore, né? Qual que é a melhor motosserra para te fazer, por exemplo, a supressão de uma árvore, por exemplo, onde o diâmetro da árvore é o dobro do comprimento do sabre, né? Então tem todas as particularidades, tem todas essas características, né, que o operador, o trabalhador, né, ele tem que estar ciente, né, do risco que ele está correndo se ele não usar a máquina de maneira consciente, correta, com segurança, né? O caminho é sempre o quê? É a capacitação, é o conhecimento. Eu, pelo menos, tenho esse ponto de vista, né? É isso que eu tento sempre passar, né, para o pessoal que está conosco, porque a motosserra não tem margem para erro. Tu não pode errar, né? Tu pode ter uma máquina aí com 90 cilindradas de potência e que pode tocar uma corrente, velocidade da corrente de até 28 metros por segundo. Né? Se a gente parar para pensar, né, tu já imaginou o que é 28 metros por segundo, uma corrente cortante correndo e atingir o teu corpo? Né? O que vai virar? Né? Então é importante, né? Além de estar usando IPI, obviamente faz parte do processo de manejo, parte da segurança, mas eu entendo, né, que o planejamento, né, é fundamental para te ter sucesso, por exemplo, de executar uma atividade. O Elton falou, a PR, né, é o planejamento, identificar risco, perigos e estabelecer um ambiente seguro e toca a ficha. Assim, tu trabalha seguro. Né? Eu acho que é por aí. Para a motosserra, eu entendo que é dessa forma. Eu acredito que trabalho em altura, espaço confinado, né, qualquer ambiente de trabalho onde envolve algum risco, é dessa forma, né, que a gente consegue trabalhar da maneira correta. Certo? Eu dou uma frisada também a questão do pré-uso, né, é a documentação que a gente faz, ou o checklist, né, como o pessoal bem entende também por aí, e a gente está fazendo um check realmente da máquina, desde o óleo, do combustível, das correias, do aperto, né, qualquer parafuso que estiver solto ou frouxo, vibrações excedentes, ver o sistema de freio da motosserra, né, tudo isso é muito importante que esteja funcionando, né? Os famosos dispositivos de segurança, né, que independente do tipo de motorização da máquina, se é a gasolina, se é a bateria, se é movida a eletricidade, tem que ter obrigatoriamente os dispositivos de segurança, né, os elementos obrigatórios, o freio, que na verdade são dois freios, né, tem o freio manual, né, que tu ativa manualmente com a tua mão, e o freio automático que é acionado por inércia, quando dá um rebote, né, quando dá o contra, né, o contragolpe a serra de maneira instantânea nesses equipamentos, independente do tipo de motorização, né, independentemente do tipo de motosserra que tu tá utilizando. Tem muitos trabalhadores, né, que fazem podem altura, né, que não utilizam, por exemplo, o processo que a arboricultura, né, que o pessoal trabalha, né, com arborismo, né, que é, digamos, escalando a árvore, né, e o Elton já falou a questão da escada, enfim, mas qual é a relação, né, em termos assim de cuidados e de riscos para aqueles profissionais, por exemplo, que utilizam escada, utilizam cesto aéreo, ou ainda, por exemplo, se utilizam um andaime para realizar algum tipo de manejo em altura? Eu acho que assim, o primeiro lugar é identificar, óbvio, né, o trajeto que esse material vai fazer. Eu vou cortar esse galho e esse galho vai ter uma trajetória. E cuidar muito para não atingir o trabalhador que está na plataforma ou no andaime,
existem vários vídeos aí que a gente assiste, né, cara, que acabam expondo as pessoas que sofreram acidente, porque o Galo, ele tomou uma trajetória, quem sabe, que não estava planejada, não estava no planejamento da pessoa, ou atingiu um colega do lado, que está ali como um espectador ou está como um auxiliar. Eu acho que o primeiro ponto é saber dimensionar o trajeto que esse galho vai fazer, né? Que o pedaço da árvore vai estar tomando. Elton. Tem um detalhe, tem que calcular isso que o Neto falou, e além disso, né, cara, tu tem que calcular de que maneira tu vai trabalhar. Por exemplo, né, tu tem que fazer um planejamento, né, desse trabalho, uma análise de risco. Por exemplo, se é mais fácil, às vezes, e mais seguro tu usar uma escada, tu vai ter que ter uma maneira de amarrar essa escada, e se tu tiver uma condição em algum lugar que tu possa até prender extra, entendeu? Ou tu vai usar os teus talabates, mas tu pode ter algum lugar, por exemplo, tu pode estar em cima do telhado, tu tem um lugar também que tu tem um ponto de ancoragem, também te prende nesse ponto de ancoragem. Então, a análise de risco, né? Fazer essa análise de risco, fazer a trajetória desse galho que vai cair, ou pedaço de árvore, um pedaço enfim, né? Isso é importante. Então, eu acho que não é só isso. E tem outros detalhes também. Quando tu está fazendo essa análise, por exemplo, tu vai pegar, que nem a gente foi convidado para trabalhar na Gerdau de Minas Gerais. Tu pode cortar árvores perto de fios de alta tensão, né? Da parte de energia. Tu também tem que fazer esse ou desligamento ou isolamento, né? Tu tem que calcular tudo isso. Então, são muitas coisas. E além disso que nós estamos falando, né, que vai usar ou uma plataforma elevatória, tu tem os outros riscos adicionais. Tu pode ter ninhos naquela árvore, tu pode ter também insetos, abelhas, enfim. É uma infinidade de coisas que a análise de risco vai determinar. Por isso que é importante tu ter uma boa análise de risco, ter o treinamento de trabalho em altura para te poder analisar o próprio trabalho que tu está executando, fazer o checklist do equipamento, trabalhar de uma forma mais segura, todas essas coisas. Então, eu vou falar por mim agora. Eu fiz poucos trabalhos em árvore, não é a minha especialidade, mas eu não pretendo fazer mais, porque eu acho que é um trabalho extremamente complexo, que não é impossível trabalhar com segurança, mas eu admiro assim, o teu trabalho que tu faz, os cursos que tu dá, várias pessoas que trabalham com isso. Depois até passar para o pessoal, tem uma menina americana que eu acompanho, nessa até que acompanha mais outros, assim, que tu vê a complexidade do trabalho, a dificuldade. E eu acho assim, ó, eu não gosto de trabalhar com motosserra, já trabalhei, né? E eu acho assim, as pessoas que trabalham com isso, elas têm que ter domínio do que elas fazem, porque, tipo assim, para mim, em termos de trabalho em altura e a poda de árvores, é um dos trabalhos que eu já fiz mais perigosos que eu enfrentei. Então, é uma coisa assim que quando eu não tenho domínio bem de uma coisa, né, eu fiz, porque na época a gente estava começando, era necessidade e tal e tudo mais, mas eu admiro. Mas eu acho que é por aí. Não importa se tu vai trabalhar com uma plataforma elevatória, tu tem que, né, ter domínio, ter curso sobre aquilo, para tu também saber o que tu vai fazer. Se tu vai trabalhar com uma escada também, tu tem todos os acessórios que tu pode usar a partir do próprio profissional, trabalhando com a arboricultura nesse sentido, mas tu pode também ter outros recursos. Então, eu sempre digo o seguinte, o importante é fazer análise e trabalhar da forma mais simples possível, na minha opinião, e mais segura possível, porque sempre tu vai ter algum tipo de risco. Então, essa é a minha interpretação. Tchau. Né, um ponto bem importante. Pode falar. Não, pode seguir. Tá, um ponto bem importante que eu vejo também é que quando a gente faz serviços em poda de árvore, que não seja no meio urbano, acaba sendo num lugar mais isolado, né? E por ser isolado, a gente tem um recurso menor na parte de resgate e socorro. Então, tem que estar bem planejado também a forma que você vai tirar essa pessoa daquele ambiente, né? E já na sua análise preliminar de risco, identificar aonde é o recurso mais próximo ligado à atividade de medicina, né? Um posto de saúde, um hospital, né? E a gente ter essa referência. Daqui a pouco eu não tenho nada disso perto. Saber que eu vou sair dali com o sistema aeromóvel, ou é o SAMU. Eu acho que também é uma questão bem importante se pontuar. Às vezes a gente esquece de colocar isso no planejamento, né? Deixa por último,
porque a gente acaba não pensando em acidentes. Mas trabalhando com motosserra, né, pode ter um acidente com maior facilidade que um trabalho comum em altura, né? Isso. A motosserra, juntamente com o trator agrícola e com a desfibradora de sisal, tá? São um dos 3 equipamentos mais perigosos e que mais causam acidentes no meio rural, né? Então, a gente pode também trazer esse meio rural para a cidade, porque assim como se utiliza a motosserra, né, em ambiente rural, nas propriedades, enfim, tu também faz serviço, né? Prefeitura, os próprios arboristas, né? Os prestadores de serviços, quem trabalha com jardinagem, arborização urbana, manejo de áreas, manejo de parques, sempre tem a motosserra, né? Então é fundamental, né? Tá capacitado, né? Mas eu sempre digo, o curso ele não te dá tudo, né? O curso ele te dá o passo inicial, que nem eu sempre falo. O curso de NR12, de motosserra, ele alfabetiza o operador, né? Principalmente se é aquele operador que não tem experiência, né? Eu prefiro 1000 vezes, quando eu vou dar um treinamento, que a turma, né, seja inexperiente com o equipamento, do que seja já com experiência, aquele que eu sei tudo, aprendi por conta, né? Tem aquele famoso excesso de confiança. Esse tem vícios, né? Acredito eu que no trabalho de vocês também deve ter isso, né? Deve ter isso. Então é mais difícil, não é que seja impossível, é mais difícil de tu, digamos, conscientizar esse trabalhador, conscientizar esse profissional, né? De qual caminho a ele seguir. Então, tu alfabetiza o operador, tu alfabetiza o trabalhador. Agora, para ele formar as palavras corretas, né? Para ele formar as frases, né? Para ele se relacionar com o meio ambiente que ele vai trabalhar, para ele se relacionar com a máquina, isso vai tempo, isso é prática, isso é experiência. Mas no curso, na capacitação, ele ganha todas as condições, ele aprende qual é o caminho a ser seguido, né? E esse caminho, né, ele não admite o quê? Que tu pegue atalhos, né? Que o atalho te leva a um acidente. O atalho, por exemplo, é não fazer a PR, certo? O atalho, por exemplo, é pular uma etapa. O atalho, por exemplo, é não verificar se o teu óleo está em condições, se tu está usando o EPI, se a tua máquina está em condições. A avaliação da árvore, muito importante. Então, tudo isso, né? Tudo isso é importante o quê? Para ele receber a informação e, a partir daí, ele seguir o caminho dele sozinho, com segurança. A prática vem, mas basta ele fazer o correto, né? Eu vejo que, além do problema de corte, né, eu já vi muitas pessoas usando a motosserra e esquecendo que a motosserra é uma máquina que joga particulado para todo que é lado. E às vezes você olha algumas pessoas trabalhando, o cara está com serragem por toda a cabeça, no rosto, na barba, né, e isso é um problema muito sério. Eu já tive um problema de trabalhar com arborismo, por exemplo, e serragem cai no meu olho, cara, e eu tenho um problema sério no olho de fazer um tratamento por causa de um cavaco de madeira. Então imagina isso em alta rotação pegando no rosto da pessoa que está operando a motosserra, né? O risco de bater no olho e aquele negócio do cara fechar os olhos por um segundo e movimentar a motosserra de forma errada e causar um acidente muito maior também, né? Um dano muito maior. Né, 19% dos acidentes resultantes da atividade de motosserra no corpo do operador é na cabeça, né? E desses 19%, a gente contabiliza o quê? Projeção de cavaco, né? Que se, digamos que se solta durante a atividade, né? Processo normal, né? Sai serragem, a motosserra, ela tem, né? As correntes são dentes alternados, lado esquerdo e lado direito, né? Então, ela rasga a madeira, né? Então, esse rasgar, esse cortar a madeira, salta cavaco para tudo qualquer lado, né? Então, além de tu estar protegido, óculos, protetor facial, capacete, assim por diante, né? A motosserra não tem espaço para curioso, né? Não se deve ficar próximo de quem está operando o equipamento, ainda mais sem EPI, né? Então, tu passou um susto. Agora, eu conheço pessoas aí que perderam a visão
por voar um talinho, por exemplo, de uma folha, de uma casca, né? Por tá sem, digamos, os EPIs. Então, é importante, né? Por isso que o Flávio, o Elton falou, né? O domínio, né? Esse é o tema das minhas aulas que eu estou dando essa semana. É ter o domínio completo sobre a atividade, né? É tu ter, digamos, ação sobre todo o teu ambiente que tu está trabalhando. Isso é fundamental, tá? Eu entendo que é por aí para te trabalhar, executar um trabalho seguro. Dentro do trabalho em altura, quais são, Wagner e Elton, os EPIs, EPCs recomendados, indicados para aquele profissional que realiza uma atividade em altura? Bom, os EPIs, né, cara, que a gente tem, né, EPCs e EPIs, né, vamos falar de forma genérica. Vai ter o cinto, né, paraquedista, então tu vai ter que determinar, às vezes tu não precisa ter o pessoal chama muito de cinto de resgate ou de excesso por corda, né, então esse seria o mais confortável, mais ergonômico. Tu vai ter o talabarte contra quedas, tu pode ter, no caso, né, o talabarte de posicionamento. Dependendo do tipo de trabalho, tu vai usar um trava-quedas, pode ser retrátil, pode ser em linha de vida, então depende. Esses são os EPIs básicos do trabalho à altura. O que é importante tu fazer? É não confundir as coisas. Uma coisa são EPIs para trabalhar à altura. A outra coisa, né, por exemplo, complementar isso. Se quer trabalhar com poda de árvores, tu pode fazer até o curso de certificação de excesso por corda, aonde tu vai ter um domínio de uma técnica que tu vai ter que adaptar para a técnica de poda de árvores, tu vai fazer um curso específico que eles fazem contigo. Então, tu vai conhecer mais uma técnica, entendê-la melhor, entendeu? Vai entendê-la melhor. Então, esses seriam os equipamentos básicos, fora luva, capacete, óculos, né? Tem equipamentos específicos para poda de árvores, são macacões, às vezes são calças, né? Então, depende, hoje evoluiu muito. Como eu não me envolvi mais com isso, né? Eu acabei não acompanhando, né? Mas são esses básicos, né? Hoje que a gente usa é cinto, talabarte contra queda, talabarte de posicionamento, né? Trava-quedas, né? E aí as próprias roupas temporárias, né? Você pode contribuir um pouquinho mais, porque tem se envolvido mais do que eu com isso. É isso? Pode falar. Não, só saber se tu tinha mais alguma outra pergunta em cima disso que o Elton estava falando, complementar o que o Elton falou, a atividade de arboricultura, né, o arborista, eu também já tive curso, né, cara, então assim, é um mundo bem à parte. Quem vive da atividade de acesso por corda e participa de uma atividade de arboricultura se vê num outro planeta. Desde o cinto, a forma de se posicionar, a forma de ascensão e descensão da árvore, o sistema de resgate, como a gente vai fazer o envio da corda lá para cima, o arremesso. Então, assim, se torna bem lúdico, acho que é uma coisa bem bacana, acho bem legal, a movimentação que se dá pelos galhos, né, toda a segurança complementar. A gente assiste aí vídeos de diversos colegas, assiste o teu material, são coisas assim bem específicas mesmo para a atividade da arboricultura. A gente vê que tem uma tendência as pessoas estarem buscando cada vez mais essas técnicas, porque diferente do acesso por corda, se torna mais fácil e mais simples, na minha opinião, esse meio de progressão na árvore para estar fazendo desde uma poda, ou uma vistoria na árvore, ou uma supressão e etc. Né? Isso, já tem. Uma coisa interessante que agora me veio à memória é que a gente está falando de poda de árvore. Só que a motosserra, eu já tive alguns trabalhos, alguns anos atrás, e era um trabalho que a gente fazia quase anualmente, e se não me engano, a gente chegava a fazer a cada uma vez por mês, ou 2 vezes por mês. Então, os trabalhadores entravam, né, muitas vezes por um sistema na operação, e esse líquido, né, ele endurecia e trancava essa máquina. Então, tu imagina, tem a ver com motosserra. Entrava 2 trabalhadores dentro do espaço confinado, tinha que ter curso de NR35,
tinha que fazer tá o tempo todo com equipamento de detecção, né? Aí tu entrava com 2 motosserras e tu cortava aquele grumo em pedaços, e aí o que tu tinha que fazer? Cuidado, que às vezes a motosserra pegava nas paredes de aço, dava faísca, que era um equipamento que também poderia ter explosividade, e além disso, tu cortava tudo isso, e era muito próximo, então tu tinha que ter muito cuidado, e foi um dos primeiros trabalhos que a gente pegou de resgate, que a gente ficou muito adenado, tu tinha que prestar muita atenção nos caras, tu tinha que tirar essas 2 pessoas de dentro do espaço confinado, né, com seus equipamentos, e depois tirar o resíduo que tinha ficado ali dentro, porque tu não podia tirar esse resíduo com as pessoas lá dentro, porque se trancasse a boca de visita, a saída, numa situação de emergência, ou que caísse o equipamento em cima dessas pessoas, e aí como é que tu ia tirar as pessoas? Então, o trabalho de motosserra, ele não é só para cortar árvores, a gente usava para cortar esse grumo, que era como se fosse, como é que eu vou te explicar, um plástico endurecido, assim, sabe? Parecia uma ágata, assim, que é aquela cor, acho que é ágata, né? Não chama. Então, era bem interessante. Então, se usava motosserra. Então, o pessoal que está fazendo o curso também tinha essa demanda também com motosserra na área industrial, né? Principalmente nas plantas petroquímicas que a gente trabalhava. Beleza, aqui já tem tem alguns comentários aqui, o pessoal que quiser ir colocando perguntas aí pro Neves e pro Elton responder, tá? Fica à vontade. Aqui o Flávio comentou, né, também, acho que em relação à parte do planejamento, enfim, da análise do ambiente de trabalho, a presença de insetos, né? Abelhas, né, marimbondos, né, eu avanço até um pouquinho mais, animais peçonhentos, né, então é importante, né, antes de tu iniciar a tua atividade lá no planejamento, fazer uma limpeza da base da árvore, né, estabelecer as tuas rotas de fuga, porque, que nem foi dito antes, né, tu tá com a máquina bruta na mão, né, pesada, potente, que toca uma velocidade, que gira uma corrente de maneira enlouquecida. Qualquer descuido, tu tá acelerando, cara, é o prato cheio para dar algum tipo de problema, né? Então, acho que também a questão, né, de animais, né, peçonhentos, insetos, enfim, fazer essa avaliação antes, né, para te não ser pego de surpresa, tá? Isso, acho que isso é bem importante. Aqui eu estou vendo, tem bastante pessoal que trabalha com arborismo, né? E eu agora não sei se vai ser ainda, se já vai ser em outubro ou novembro. A gente vai trazer um especialista aí, o Flávio, né, que trabalha, né, cara renomado aí a nível de Brasil, que faz poda em altura, manejo de árvores em altura, né? Então ele vai estar também numa dessas lives aí contribuindo, né, com a experiência, né, e tirando aí bastante dúvidas do pessoal aí que já trabalha no ramo e que pretende, né, entrar. Vamos falar um pouquinho de coisa ruim, né? Isso aí também, às vezes, a gente é pego de surpresa, tá? Deu um acidente, né? Um trabalhador, né? Mal súbito, por exemplo, né? Passou mal, tá? E aí? Na altura, como é que baixa esse cara? Bom, acho que assim, quando a gente vai entrar na parte de planejamento, a gente já define se é uma ancoragem debreável a partir do solo, daqui a pouco a corda está indo e vindo, né? Então eu tenho a minha amarração no pé da árvore e eu deixo montado um sistema debreável, aonde eu vou conseguir descer esse trabalhador sem expor a atividade da altura, né? Ou daqui a pouco eu tive que lançar as cordas, elas estão presas lá em cima, meu sistema não é debreável e eu vou ter que fazer um acesso até esse trabalhador e realizar um resgate por corda. A gente pode trabalhar dessas 2 formas, eu acho que é as formas que todo mundo trabalha e acho que a mais simples seria um sistema debreável a partir do solo, né? Então que uma pessoa que está no chão, ajudante mesmo, consiga vir a debrear o sistema e baixar o trabalhador. Complementando o que o Neves falou, vamos lá, né? Quando tu está lá fazendo análise de risco, tu tem que pensar no sistema de resgate. E aí, né, a gente tem que pensar no plano de emergência. Qual é o plano de emergência? Esse plano de emergência, por exemplo, todos os trabalhadores
Esse é o meu ponto de vista. Vocês vão estar aí com o Flávio Mendes, que é um grande especialista, referência, como tu falou, no país hoje. Ele é um especialista nisso, né? Eu não sou, mas eu vou complementar com o que o Neto falou da seguinte forma. Quando eu faço plano de emergência, né? Que o plano de emergência não é só para grandes coisas, posso fazer o meu plano de emergência. É importante que dentro do meu conhecimento, né? Dentro da minha capacidade técnica e do meu corpo técnico, todos os meus profissionais têm um curso de primeiros socorros. Primeira coisa, né? Segunda coisa, dentro do meu plano de emergência, como o Neves falou antes, eu saber os hospitais, qualquer sistema de saúde mais próximo, o telefone dos bombeiros, o telefone, se for do caso da Polícia Federal, enfim, que possa me dar suporte. Por quê? Porque muitas vezes eu vou entrar numa fazenda e às vezes naquele lugar nem o telefone funciona. Então, quando eu tenho um plano de emergência e me dá a distância mais próxima do hospital ou sistema de saúde mais próximo que eu posso trabalhar, eu tenho que, além disso, pensar que tipo de especialistas tem naquele lugar, porque não adianta eu ando 100 quilômetros para chegar no hospital e ele é um posto de saúde, uma UPA, e aí não tem cirurgia, não tem nada, não tem aquele especialista. Então, eu tenho que fazer essa análise também, eu tenho que saber a distância, as estradas principais, muitas vezes também com esse distanciamento eu tenho que saber também que tipo de estrada que eu vou pegar, o percurso que eu vou fazer, e seria interessante também, no meu ponto de vista, tu ter, além do curso de primeiros socorros, né, depois fazer mais tarde, começar a fazer mais avançado, tu ter um kit de primeiros socorros. Muitas vezes o acidente pode ser um pouco mais grave, pelo menos tu vai conseguir parar uma hemorragia ou fazer alguma coisa até chegar ao lugar, né? Então, acho que tudo isso está envolvido. E, além disso, é muito interessante, assim, que quando eu trabalhei com o sistema de telecomunicação, tu também vê se o teu sistema de comunicação ele funciona. Porque muitas vezes o que acontece? Tu está entre duas pessoas dentro de uma fazenda fazendo um trabalho e tu está lá em algum lugar que seja muito remoto e aí o teu celular não pega e tu está numa situação delicada, tu não consegue avisar o próprio hospital, o próprio dono da fazenda, enfim, né? Tem que ter rádio, sistema de comunicação. Então, eu acho que a análise de risco, junto com o plano de emergência e todas essas questões que eu falei, já fazem diferença para uma pessoa que sofrer um acidente, né? Algum tipo de coisa nesse sentido. Então, eu penso nisso aí. Então, tudo isso é importante. Então, tu tem um curso de primeiro socorro é extremamente válido, entendeu? Tu consegue atuar. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas o Flávio vai estar com vocês aí. Outra coisa que tu falou, inseto. Como é que tu sabe se tu é alérgico ou não à picada de inseto? De repente, tu é extremamente alérgico à picada de abelha, entendeu? E aí tu toma uma picada, tu não sabia, e aí o cara pode até perder a vida porque não sabia. Então, tudo isso tem que estar previsto, né? Por exemplo, né, aconteceu a menina lá que estava na cachoeira, tomou uma picada de uma cobra extremamente venenosa e ela passou muito mal. Tem gente que pega um pedaço, né, da onde toma a picada, pega um pedaço da mão, os dedos. Então, tudo isso aí, tu tem que fazer na tua análise de risco. De repente, identificar os insetos que tem ali, né, os insetos que tem, os animais que tem ali, daqui a pouco tu pega um réptil aí que tem um tipo de réptil, não sabe que no hospital tem um tipo de soro. Então, tudo isso é importante. Fora outros animais que tu pode encontrar também, né? Isso, por isso que é extremamente importante, né, fazer o planejamento, né, da atividade. Né? Não existe outro caminho para te executar uma atividade com segurança, com sucesso, né? Se tu não, previamente, não identificar os riscos, né, perigos daquele teu local onde tu vai trabalhar, né, seja em altura, seja no solo, né, o planejamento digamos, ele tem que ser realizado em qualquer tipo de ambiente. Aqui um comentário, acho que foi o Elton que falou um pouquinho atrás ali, e o Liverpool Salvorada, ele comentou aqui, confiança demais leva ao erro, altura, né, e eletricidade não admite, errou, falhou, é fatal. Exatamente, não tem, que a poda de árvores é complexa. Tu imagina, tu está cortando uma árvore, um galho, tu não planejou e ele cai no fio de alta tensão, tu vai morrer eletrocutado, entendeu? É a mesma coisa, tu pode estar indo fazer um trabalho, uma poda de árvore numa casa, num clube, e tu não faz análise de risco daquela árvore, e aí o cara pegou um fio e fez uma instalação gambiarra lá, e daqui a pouco tu não viu, o fio está até coberto,
e tu toca a motosserra e tu pode morrer até eletrocutado. Então, como tu disse, essas coisas todas que o tua colega falou aí são fatais. E é complicado a motosserra. A gente tem que planejamento, trabalhar na prevenção, trabalhar no planejamento, trabalhar com EPIs. É como tu disse, né? Às vezes tu está trabalhando entre dois, tu tem que ter uma sincronia, né? Uma sintonia, né? Com o teu colega também, porque daqui a pouco tu está fazendo uma coisa que tu não está vendo ele ou ele não está te vendo. Então, são questões importantes mesmo. Então, como o colega falou, confiança. Às vezes as pessoas chegam para nós, para mim, muito, e dizem assim, eu não tenho medo de altura. Este cara que diz que não tem medo de altura, ele é mais problemático do que o cara que tem. Por quê? O trabalhador profissional que não tem medo de altura, que diz que não tem, ele se desafia mais, né? Ele se coloca mais em risco. O cara que tem medo de altura, ele é mais comedido. Então, sempre quando o cara diz para mim que ele não tem medo de altura, eu fico com o pé atrás. Porque o medo significa respeito. Né? Então, as pessoas, eu não tenho medo de altura. Eu não tenho. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de trabalhar com motosserra. Só que o meu medo ele é controlado. E eu sou treinado para isso. Mas eu escalo montanha há 30 anos. E eu continuo com medo de escalar montanha. Só que o meu medo, ele tem um outro limite. Diferente para as pessoas que não escalam, que não têm treinamento, que não têm conhecimento. Então, medo é o sinal de respeito. E o que o colega falou, vacilou, meu amigo, perde um braço, perde os dedos, perde a mão, morre e aí já era, entendeu? Ou mata alguém. É a mesma coisa se tu não fizer um planejamento, não isolar bem a área, tu pode derrubar uma árvore em cima de uma casa e matar um monte de pessoas. Tu pode deixar um bairro inteiro sem luz. Então, tu tem que ter o planejamento, tem que fazer análise de risco, tem que fazer o isolamento, fazer todas as questões necessárias para poder executar um bom trabalho. Então, isso é ser profissional, né? Ter essa capacidade. Um ponto bem importante na questão da energia elétrica, eu dou bastante treinamento para o pessoal das concessionárias e prestadores de serviços, né? Os eletricistas, enfim, ajudantes, motoristas, né? O pessoal que desempenha atividade em rede de energia elétrica energizada, linha viva e assim por diante. E eles, além da motosserra, né? Além, por exemplo, do trabalho em altura, né? Eles têm um outro inimigo, né? Que eu entendo também que é extremamente problemático. Só que esse inimigo tu não enxerga, que é a energia elétrica, né? E às vezes pode ter um galho, né, que não está tocando a rede, né, que não está próximo, mas ele vai fazer uma poda, por exemplo, e esse galho, por exemplo, por ele não ter feito a poda correta, não ter analisado que esse galho poderia, por exemplo, dar um vento no momento ele se projetar para a rede, e ele cair para a rede, ele está ali com a vara de manobra, por exemplo, está com a motosserra, né, está com a motopoda, e sofreu uma descarga, né? Então, esse pessoal, né, que trabalha com redes de energia elétrica, né, os eletricistas, enfim, concessionárias, distribuidoras, prestadores de serviços, eles estão sempre expostos, né, ao risco muito grande. Além de motosserra, trabalho em altura, subir no poste, né, trocar uma cruzeta, emendar um cabo. Quando se vai trabalhar, por exemplo, uma atividade emergencial, né, que tu não está vendo a rede de noite, de madrugada, né? A comunicação às vezes não é muito clara, né? Com o COD da distribuidora, cara, pode virar um tendel. Então, organização, né? Planejamento, comunicação, isso também evita acidente. Isso te dá condições de tu trabalhar e desempenhar a tua atividade no ambiente, né? No ambiente seguro. Então, a eletricidade, né? Além do curso, né, Elton e Neves, além do curso de NR12 motosserra, né, NR35, né, NR10, né, para esse tipo de trabalhador, né? Isso é chave. E mesmo aquele prestador de serviço, o eletricista, por exemplo, o eletricista, por exemplo, não é nem o predial, o que vai nas casas, volta e meia ele vai pegar um serviço para podar uma árvore, por exemplo, não deveria, mas se ele for pegar, ele tem que ter entendimento, né, de como é que funciona todo o processo. Então é importante também estar capacitado dentro também da NR10, né? Tanto complementar quanto básica. Isso é importante também para desempenhar uma atividade segura, certo? Ok. Mais uma perguntinha aqui, um comentário, na verdade. Com certeza, existe muito mais risco em cortar uma árvore do que pintar um prédio. E aí?
que vocês acham? Eu concordo. Eu concordo também, dependendo do tipo de árvore, e na maioria das vezes, cara, não tem. Trabalhou com a motosserra, o risco já aumenta bastante, concordo com ele, entendeu? E motosserra, para mim, eu deixo pro Neres. Eu quero ver de longe, entendeu? Eu respeito muito esse tipo de trabalho e eu respeito muito as ferramentas e os equipamentos que a gente usa. Então, motosserra, concordo plenamente. Pintar um prédio é muito mais tranquilo do que tu trabalhar com uma motosserra pendurado, né, ligada. É complexo, né? Para mim é uma coisa complexa. Além de a gente estar falando de um ser vivo, né, que é a árvore, e a gente sabe que tem uma grande variedade de tipos de madeira, né, e uma grande variedade de estrutura também dessas madeiras. Eu não sou a melhor pessoa a estar falando sobre estrutura, mas conheci vários profissionais da área que entendem muito sobre a dureza da madeira, a flexibilidade da madeira. A gente sabe que ela sempre vai trabalhar. Tem árvore que tem vídeos que rodam aí, né? O pessoal cortando o topo de uma árvore, então envergada, a árvore ela volta para a posição vertical. A gente sabe então que é bem diferente e são situações que tu pode viver que tu não tem como ter colocado no papel antes, né? Por exemplo, como é que vocês chamam, mas às vezes quando tu está dando um corte, um galho, uma parte da árvore, a árvore ela quebra, enfim, ela quebra e aí ela dá tipo uma lasqueada e aquela lasca, quando ela quebra e tal, aquilo ali é uma lâmina, pode cortar tuas cordas, pode te cortar, eu não sei como é que vocês chamam na arboricultura, no arborismo, enfim, né? Mas ela pode cortar tuas cordas, ela pode cortar, porque em vez de ela cair, ela lasqueia e aí ela fica grudada e vem uma lâmina, um pedaço de madeira para cima de ti. E aquilo ali é extremamente cortante, pode cortar um braço, cortar a perna e cortar tuas cordas, né, cara? Então, é complicado, eu concordo com o colega. Eu passei por algumas situações, para te ter uma ideia, quando eu fiz meu último trabalho em poda de árvore, eu acho que aqui em Porto Alegre a gente tirou, se não me engano, olha, cara, acho que uns 80 caminhões de madeira, de estrutura que sobrou das árvores. Inclusive, a gente foi cortar aquela árvore, sai um líquido, um líquido branco, parece cola tenaz. Cara, que troço terrível aquilo lá. A seringueira, isso, lembrei agora. Ah, cara, a figueira exótica, aquela de folha larga? Isso, essa também tem seringueira também, né? Isso. Ainda dentro da questão da motosserra, que o colega falou ali, né, que é mais perigoso cortar uma árvore do que pintar, eu também, né, pela minha experiência, também concordo, porque 40% dos acidentes fatais envolvendo a atividade de operação de motosserra é no momento da derrubada da árvore, né? Então, vai ao encontro também do que o Elton comentou. Ou essa árvore, ao cair, ela atinge um colega de trabalho, né, da equipe, né? Então não houve um planejamento, não houve uma organização do ambiente de trabalho, ou essa árvore atinge o próprio operador, né? Por exemplo, ele não se protegeu na rota de fuga, ou durante o corte, Elton, essa árvore ela pode ter lascado, ela pode rachar, ela pode quebrar, principalmente as árvores que estão inclinadas. Então, se tu vai fazer a supressão de uma árvore que está inclinada, abre o olho, porque na parte das costas dela, ela está tensionada, onde tu vai fazer o corte de abate. E ele simplesmente, pela tensão das fibras, ela pode rachar. E se tu não estiver bem posicionado, tu pode ser atingido. De que maneira tu evita isso? Existe a possibilidade de tu fazer um furo intermediário na árvore, né? Furar com a motosserra, com o sabre, fora a fora, ou a instalação de cintas catraca. Se ela, mesmo assim, rachar, né, pelo menos a base dela fica o quê? Fica dentro da cinta. Não tem como ela, digamos, extrapolar para fora. Dessa forma, tu fica protegido, né? Sem sombra de dúvida, né? A motosserra não é um equipamento, né, para ser operado sem qualificação, sem treinamento, né? Pode levar à morte do operador, tá? Então é muito importante. Assim como, por exemplo, tu escalar uma árvore, né? Tu escalar um prédio, fazer alguma atividade aí na E35, tá? É importante. Capacitação.
Tá? E isso eu acho que é fundamental. E é isso que a gente está tentando fazer. Tenho certeza que também vocês, né? Eu acho que é dar orientação, né, para todo e qualquer profissional, todo e qualquer trabalhador executar a sua atividade segura. Ou seja, ele sai de manhã, faz a sua atividade, o que que ele quer? O que que a família dele quer? Que ele volte para casa. Quantos não voltam, né? Que ficam pelo meio do caminho. Sim, a atividade em altura em si, atividades de espaço confinado, a gente vive uma rotina de muito cuidado para realmente poder voltar, né? O que a gente vê, o que todo mundo fala, todos nós temos alguém que nos espera, nem que seja um gatinho, um cachorrinho, um bichinho em casa, né, cara? Então, assim, desde os nossos filhos, esposas, nossos pais, né, o pessoal que mora com os pais. Então, assim, a gente sempre tem alguém que está esperando a gente em casa e o mais importante é a gente poder voltar, né? Com certeza. Estamos batendo no nosso horário, tá? O assunto tá bem bacana, mas já vai fechar. Falta 3 minutinhos para fechar 1 hora, tá? Daí vai cair a nossa live. Eu não quero deixar cair porque eu quero gravar ela e depois disponibilizar para quem não conseguiu assistir. Então, 1 minutinho para vocês fazerem um fechamento aí da nossa conversa. Ok. Em primeiro lugar, agradeço, né, o convite, né, para a gente estar participando junto contigo aqui, tá colocando um pouco mais do nosso conhecimento, né, o mínimo que a gente tem dessa atividade, e poder estar passando para ti, para todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão ver a live também depois. Tá? Então, assim, primeiramente esse agradecimento. Espero estar junto com vocês em algum treinamento que for realizado ou quando a gente fechar algum treinamento para cá, o convite já está feito, e a gente poder se encontrar aí e debater um pouco mais. Não, com certeza. Vou com o maior prazer aí para poder, né, estar contribuindo num trabalho mais, no manejo de árvores, né, de maneira mais segura, né, para todo e qualquer tipo de trabalhador. Elton, quer falar alguma coisinha? Eu gostaria de agradecer a ti aí pelo convite, desde o primeiro momento, sempre aí colocou à disposição. Espero ter contribuído a todos, mesmo com o mínimo, né? Que não é a minha especialidade, mas à altura a gente vem trabalhando há algum tempo. Dizer que o conhecimento ele só é poder quando ele é passado adiante, né? E que além, né, já que trabalham com poda de árvore, né? Plantem outras árvores no lugar que importa, né? E separem seu lixo, fechem essa torneira, façam sua parte, né? Que o planeta está precisando, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Aprendi muito hoje também. A vida é um eterno aprendizado, né? E deixar um namastê para vocês todos, que significa que o meu ser é igual ao ser de vocês. E todos os seres nesse planeta são iguais, né? Eu acho que a pandemia aí vem a dizer isso, né? Que a gente tem que se melhorar como pessoa, como ser humano, como pai, como trabalhador, como profissional. Então, muito obrigado pelo convite. Próxima. Valeu. Obrigado. Valeu. Alô.